Olá, gente. Que prazer estar aqui com vocês mais esse tempo. Estou aqui reunido com os amigos, com a Priscila, com o Michael, e nós estamos no intuito de não recriarmos, mas falarmos de um assunto muito relevante que nós tivemos a oportunidade de dividir com a nossa igreja local. E agora queremos dividir aqui com vocês, mas num outro formato, né? Num formato de uma mesa aqui preparada. Os irmãos foram bem caprichosos. E a gente vai ter esse privilégio de dividir esse tempo, falando da graça de Deus, falando daquilo que é essencial para a nossa vida, entendimento crucial para que a gente desenvolva o nosso propósito. A ideia é trazer um pouquinho mais de entendimento para todos nós, pelo Espírito Santo, com certeza, para que a gente venha caminhar no propósito de Deus para a nossa vida, individualmente, como parte do corpo, né? E ver a vontade de Deus se cumprindo nessa geração, ver a vontade de Deus alcançando cada coração. E para isso nós queremos fazer uma oração breve e vamos para cima do conteúdo. Amém? Senhor querido, nós estamos aqui reunidos em família, te dando graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós, por meio de nós, Senhor. E, ó, Pai, nós te bendizemos por esse tempo que o Senhor separou e abrimos o nosso coração para a sua palavra, para que o Senhor traga de fato um entendimento que ocasiona as transformações necessárias para a nossa vida, Pai. Que seja um tempo, ó Pai, que agrade o teu coração e que chegue, ó Pai, aos nossos corações de maneira, Pai, que possamos compreender, que possamos meditar, que possamos permitir que o teu Espírito faça em nós toda a obra necessária, a fim de avançarmos rumo a este propósito do Senhor, a fim de que toda a terra se encha da sua glória, Pai, e a sua glória é o cumprimento da sua vontade. Nós venhamos nos dobrar a esta vontade e ela seja plena na nossa vida, dia após dia. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Então vamos lá, né, gente? Nosso objetivo é falar sobre chegar finalmente no propósito de Deus. E para que a gente venha chegar no propósito, nós precisamos entender a natureza, né? Qual é a nossa natureza? Para entender o nosso propósito, primeiro precisamos entender nossa natureza, nossa essência. E a partir disso, então, nossa identidade, que é o que vai desencadear desse entendimento, vai desencadear o propósito de Deus, vai fluir naturalmente, vai fluir, vai acontecer à medida que nós venhamos entendendo essa essência, essa natureza e absorvendo isso pela fé, né? Então não é algo simplesmente de um entendimento teórico, mas é através do entendimento pela palavra, porque a verdadeira fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E a obra que Deus faz em nós é por meio da fé, né? Fé criada pela palavra. Então nós procuramos mergulhar no entendimento da palavra, para que isso gere fé no nosso coração. E aí a nossa vida de fé seja a partir da nossa verdadeira essência, a partir da nossa verdadeira identidade, não aquilo que o mundo quer que a gente acredite que é a nossa essência, não aquilo que nós mesmos estamos habituados, mas aquilo que a Bíblia diz, pelo qual nós fomos formados, fomos gerados, e quem nós somos, né, para Deus, e a partir disso, no propósito do Senhor para nós, né? Então, a gente já desconstrói algo aí de início, porque nós estamos tão preocupados em que eu tenho que cumprir o propósito de Deus nessa terra, que a gente se impõe uma carga que naturalmente nós não conseguimos, não há suporte em nós, nós não temos como cumprir o propósito de Deus na nossa naturalidade, no nosso
ser natural, pecaminoso, não tem como. Deus é santo e o seu propósito é santo. Mas a partir da nova natureza que Deus nos dá, a partir da nova essência que Deus nos dá, a partir da nova identidade que Ele nos dá, isso absorvendo pela fé, então sim, nós vamos conseguindo fluir nesse propósito do Senhor, levando em conta que Ele é bem paciente com a gente. Também, né, pastor? Né? É um processo que a gente demora, né? E eu quero, para a gente embasar isso, essa conversa, e para a gente deslanchar nisso aí, quero ler um texto aqui que está em 2 Coríntios. Já peguei um cartãozinho ali para marcar. 2 Coríntios 12. Vou ler só o verso 9. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse é um texto no qual o contexto, o apóstolo Paulo está contando das experiências que ele teve com Deus, as experiências sublimes, né? Ser levado ao terceiro céu, de contemplar coisas e tal, coisas que até o próprio pai não permitiu que ele contasse, que ele escrevesse, com experiências para ele. Sim. Né? Coisas assim que a gente só fica no âmbito da nossa imaginação, né? O que será isso tudo? Porque Deus revelou coisas a João, por exemplo, que ele descreve no Apocalipse ali, da sua maneira, né? E que são coisas tremendas. E para o apóstolo Paulo, ele deu algumas coisas também, mas não permitiu que escrevesse. O apóstolo João falou: escreve. Para Paulo falou: isso aí é entre eu e você. Então, e ele começa a orar e falar: Senhor, eu tenho uma dificuldade aqui, eu estou com um espinho na minha carne. Imagina você na vida de Paulo, né? Gente aqui no contexto ali na vida de Paulo. A nossa vida a todo vapor, trabalhando, servindo a Deus, abrindo igreja e treinando gente para ficar naquela igreja. Assim, uma loucura, né? E combatendo aqueles que querem vir contra a obra de Deus. A vida dele super corrida e tal. E tem uma coisinha na vida dele que está ali atrapalhando, incomodando. Como se fosse, acredito que todos nós já tivemos a experiência de ter algo encravado aí na nossa pele, na nossa mão e tal. É verdade. E não para a gente, mas fica ali, né? Incomodando, né? Fica incomodando. Você vai fazer um movimento, vira e mexe aquilo, né? Então, Paulo, ele tinha essa fraqueza, ele reconhecia isso. E nos parece óbvio que, né, poxa, uma oração assim, né, pai, eu quero render mais, eu quero fluir mais, né, eu quero... Então, tira esse espinho na carne aí que a gente vai botar para quebrar ainda mais, né? Vamos voar mais alto ainda. Forte, né? E parece assim, poxa, Deus vai responder, claro, filho, você, né, vamos para cima, vamos arrebentar, tal, vamos tirar esse espinho na carne aí. E a resposta de Deus, ao contrário do que, pelo menos, eu esperava, é totalmente avessa. Fala, não, né, não vou tirar o espinho na carne, porque a minha graça te basta. Vamos deixar esse espinho aí. E aí Paulo, ele entende, ele fala assim, olha, porque eu tive, né, essas experiências e de repente eu me gloriaria nisso, então tem essa fraqueza para que sempre me lembre e fale, baixa a bola aí. Isso significa, então, que tem coisas na nossa vida que não vão ser tiradas, né? Que vão continuar ali, por algum propósito. Sim. Olha só. O apóstolo Paulo, ele fala, né, em Romanos, ele vai nos dizer isso aí, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles
que amam a Deus e que são chamados segundo o quê? Aquilo que a gente está atrás aqui, que é propósito. São chamados segundo o seu propósito. Então, eu vejo pessoas preocupadas, assim, né? Poxa, nós vamos fazer a obra de Deus, mas e a retaliação, né? E o medo de que o inferno se levanta. Ó, vamos fazer isso, mas já vamos estar, né, atento que o diabo vai se levantar, tá? E a gente se esquece que Deus, ele está no controle de todas as coisas, inclusive do inferno, inclusive do diabo. Então, Verdade. o inferno se levanta, ele vem, claro, é uma reação natural. Toda a ação, se alguém se levantar contra você, você não vai ficar inerte, né? Sim. Você vai ter uma reação. É lógico que a Bíblia, ela espera que nós tenhamos um outro tipo de reação, né? Então, se alguém nos der um tapa na cara, a Bíblia fala, olha, a reação do Filho de Deus é dar o outro lado, né? Se alguém falar, não, você vai comigo uma milha, a reação do Filho de Deus é diferente. Não, então a gente está preparado para ir duas. A gente não... O Filho de Deus, ele está preparado sempre, tem que estar preparado sempre para mais do que aquilo que Que o natural espera, né? vem contra ele. Então, poxa, alguém pode te encontrar na rua, te confundir com outra pessoa e te dar um tapa na cara. E aí a gente vai fazer o quê, né? Vai partir para cima do camarada, né? Então, estarmos preparados para oferecer a outra face, né? Então, isso sempre o quê? Desarma. Essas são as armas do bem, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguém vem e leva a tua túnica, você também dá a capa, quer a tua capa, você dá a tua túnica, né? A gente não usa mais essas roupas hoje em dia, né? Graças a Deus. Evoluiu bastante as roupas, mas dá pra gente contextualizar e dá pra entender bem isso. Acesse o meu canal no YouTube, ative o sininho e se inscreva para que você esteja por dentro de tudo que a gente for tratar desse assunto.